Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernando Fransman, sou pastor, sou brasileiro, sou alguém que ama essa pátria e que deseja o bem da nossa nação. Eu me uno através desse vídeo a milhões de brasileiros que têm lutado os últimos dias mais do que nunca para que o nosso Brasil não venha a ser dominado por uma ideia de comunismo, por uma ideologia maquiavélica que queira fazer de nossa nação uma nação oprimida debaixo de um regime socialista, comunista, satânico. E eu, como um homem de Deus e um mensageiro do Senhor, eu trago aqui através desse vídeo uma mensagem muito importante para a nação. O meu canal no YouTube, eu tenho consciência, é pequeno, 2.000 e poucos inscritos, e que são pessoas que fazem parte das minhas orações, porque esse objetivo que eu tenho aqui nesse canal é transmitir a verdade da palavra, a verdade de todas as coisas, sem qualquer tipo de ideologia ou qualquer tipo de pretensão maligna. Entenda bem, eu gostaria que você deixasse aqui o seu like nesse vídeo, para que o YouTube recomendasse para mais pessoas. E eu confesso que temo que a qualquer momento, por mais que seja um pequeno canal, mas que tem trazido a verdade, eu possa sofrer alguma retaliação, mas que se isso me custar, eu não deixarei de, por conta de qualquer receio, anunciar a verdade e trazer a palavra. Os últimos dias nós temos vivido uma tribulação gigantesca sobre a nossa nação. E Deus me mostrou em um texto da palavra no Evangelho de Lucas 18. E eu gostaria de dirigir esse texto à população brasileira, para que você, que talvez está também com seu coração apertado nos últimos dias, sem ter qualquer certeza, mas tendo muitas dúvidas em relação do que acontecerá, de como serão as coisas e daquilo que vai acontecer amanhã. Eu quero que você preste muito bem atenção nas minhas palavras e ouça elas como o Senhor Deus falando com você, e eu apenas sendo o mensageiro, o porta-voz dessas notícias. Na palavra de Lucas 18, e mais uma vez eu me dirijo à população brasileira e para você que está talvez ficando em frente a quartéis, em frente a QGs, aonde você talvez tenha manifestado na sua rua, na sua cidade, na sua praça, aonde você vive a sua insatisfação e a sua indignação de você não aceitar que a nossa nação venha a ter no governo um ímpio, um homem corrupto que já foi condenado, que foi descondenado, que já foi preso, que já foi tirado e que agora, com o seu jogo de poder, quer voltar mais uma vez à cena do crime. Preste atenção, a mensagem começa agora. Lucas 18, versículo 1 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Povo brasileiro, duas coisas que Jesus ensina na palavra, dois deveres: orar sempre. O Brasil estava precisando despertar para oração, orar e ação. O povo brasileiro estava precisando de que alguma coisa despertasse ele para orar e para agir em favor de suas vidas, famílias, pátria, nação e liberdade. E isso já tem acontecido. Nós temos visto manifestos ao redor de toda a nossa nação tomar conta dos quatro cantos desse país, dessa terra. E a segunda coisa que o texto bíblico diz é nunca desfalecer, nunca desistir, nunca esmorecer. Algum tempo atrás dizia-se muito: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Muitas pessoas desistem, mas nós não vamos desistir. Como diz a palavra, uns encurvam-se e caem,
mas nós, pelo Senhor, estamos em pé e continuaremos de pé. E Jesus então vai contar agora uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Atenção, olha só o que fala. Dizendo, havia numa cidade, aqui você pode colocar uma nação. Vamos sintetizar aqui agora a nossa realidade, do que nós temos vivido no nosso Brasil. Havia numa cidade um certo juiz, preste atenção, um certo juiz, uma certa autoridade que decidia as coisas, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Isso traz alguém à memória, você que é uma pessoa antenada, que está observando as coisas, está em oração, está acompanhando os noticiários, está vendo tudo o que está acontecendo na nossa nação. Aqui está dizendo a palavra de Jesus nessa parábola. Havia esse juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Esse respeitar significa ele não se importava. Podia ser criança, podia ser uma mãe solteira, poderia ser uma viúva, poderia ser um idoso, poderia ser quem quer que fosse. Ele não respeitava, ele não se importava, ele não se movia em favor de qualquer pessoa se não fosse da sua vontade. Isso lembra alguém da nossa nação. Versículo 4 diz assim, versículo 3 diz assim, havia também naquela mesma cidade, vamos trazer aqui naquela mesma nação, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva buscava a justiça do juiz. A viúva suplicava para que o juiz, que tinha autoridade e poder para fazer alguma mudança acontecer, fizesse justiça por ela contra o seu adversário. Entenda bem, vai analisando as coisas. Versículo 4. E por algum tempo, aleluia, por algum tempo, pegue essa palavra, meu irmão, minha irmã, por algum tempo. Algum tempo é um espaço indefinido, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, pode ser algum tempo. Não quis, por algum tempo não quis. Pense comigo, existe um não que parece que cada dia que passa está ficando mais forte. Essas eleições que nós tivemos esse ano trouxe uma mensagem para a nação, para que a gente despertasse e aprendesse de uma vez por todas a clamar a justiça divina, seja sobre nossas vidas, seja sobre nossas causas, seja sobre a nossa nação. O povo brasileiro estava morno, estava frio, e Deus quer que nós sejamos avivados. Tudo isso cooperará para o bem daqueles que servem a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Por algum tempo não quis. Parece que essa eleição está decidida. Segundo os órgãos competentes, a eleição já está decidida. Por algum tempo eles não estão querendo mais fazer qualquer tipo de análise, está comprovado, caso encerrado, começou a transição de governo, vamos continuar passo a passo, as coisas vão continuar caminhando por algum tempo, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, e nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, todavia, como esse povo brasileiro não para de me clamar, não para de manifestar, não para de gritar, não para de pedir justiça, não para de pedir intervenção, porque há mães chorando pelos seus filhos,
porque há trabalhadores abandonando seus trabalhos, preferindo a morte do que ser governados pelo comunismo, porque há um povo chorando e dizendo: Deus, sara a nossa nação, e clamando. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como a viúva me molesta, como esse povo não se cansa, hei de fazer-lhe justiça, ei, para que enfim não volte e me importune muito. Preste atenção nisso, nação brasileira. Essa palavra está sendo revelada diante dos seus olhos agora. Há um povo clamando nessa nação brasileira. Há um povo jejuando. Há um povo não se dobrando para Baal. Há um povo não se dobrando para Mamon ou qualquer outro mal. Há um povo crendo que um Deus justo, dele vem a palavra final. Ainda que disseram Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, ainda que os ministros desse Supremo Tribunal Federal da nossa nação estão comprometidos com qualquer intenção maligna, nós temos a palavra final do Deus que é o justo juiz, criador dos céus e da terra, que tem promessas sobre essa nação e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Os intentos do mal, as pragas, nenhuma ferramenta forjada prosperará contra a nossa nação. Há um povo clamando, há um povo orando, há um povo, Deus, olhando para a tua palavra e as tuas promessas. Um dia Billy Graham, um dos maiores pregadores que esse mundo já teve, ele orava por muitas nações e apresentava as bandeiras de cada nação em oração. E diz o testemunho que Billy Graham, quando chegou na bandeira do Brasil, ele se demorou um pouco mais. E na bandeira do Brasil ele lançou uma profecia em oração, dizendo: essa nação, a nação brasileira, ela será um celeiro que trará um avivamento para todo mundo. O mal não vai poder impedir o agir de Deus sobre o Brasil. Não é ministro, não é juiz, seja quem for, ainda que não tema a Deus, ainda que seja um ateu, quando Deus mandar, terá que obedecer. Como diz a palavra em Isaías 44, 24, eu vou trazer aqui: enquanto Deus fala ao seu coração e renova suas forças e esperança, eu te digo, não temas, não esmoreça. A palavra final vem do Senhor. Nós podemos ter perdido uma luta, mas nós não perdemos a guerra. O Senhor dos exércitos bradará sobre a nossa nação brasileira, como diz aqui em Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor. Se Deus é o Senhor para você, se Deus é Redentor para a tua vida, pegue essa palavra para a tua vida. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos e que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Deus está no controle dessa nação. Deus está no controle de tudo e de todos. É Ele que faz e desfaz. Aquela viúva parecia estar tudo perdido. Aquele juiz não queria julgar a causa dela. Para aquela viúva parecia que não tinha-se o que fazer. Parecia que ela tinha que se acostumar com a derrota e com o adversário importunando ela. Na nossa nação também parece o mesmo, que não há o que fazer, que já está tudo definido, que a nossa nação agora está nas mãos do comunismo, do esquerdismo, mas a palavra do Senhor, ela não falha.
E nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz. Pode ser que disseram a você: aonde está o teu Deus? Cadê o Deus da igreja evangélica? Cadê o Deus dos cristãos? Cadê o Deus dos crentes que clamaram e não foi respondido o clamor? Mas eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, a palavra final vem do Senhor. Enquanto o cristão nele espera, ele trabalha e renova as suas forças. A palavra final vem do Senhor e ela ainda não veio, ela há de vir sobre a nossa nação. Não perca a sua fé e a sua esperança. Eu estou falando agora aqui movido pelo Espírito de Deus, e diz a palavra aqui de Lucas 18, versículo 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Porque nós sempre achamos que demora demais, mas a palavra diz aqui: Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Se esse juiz fez quando parecia não fazer, quanto mais Deus não fará justiça para esse povo que tem clamado, que tem se humilhado. Continue clamando, Brasil. Continue se humilhando aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus fará justiça para os seus escolhidos. Deus fará justiça para os seus escolhidos. E o versículo termina aqui dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Continuemos orando, Igreja do Brasil. Continuemos orando, pastor, pastora, membro da igreja, obreiro, diácono, presbítero, padre, seja quem for. Não deixe de orar, não desfaleça. Você que está cumprindo o seu direito cívico, se manifestando, protestando, clamando nas ruas para que haja uma intervenção divina, depressa ela virá, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, eu oro junto dessa pessoa. Ó justo juiz que julga toda a terra, olha para nós, olha para a nossa nação brasileira, Senhor. Aniquila, Deus, essas forças satânicas que estão tomando juízes, ministros do Supremo e da onde quer que seja, em qualquer instância. Meu Deus, sara a nossa nação brasileira. Tenha misericórdia do nosso país. É o que eu te peço. Eu me junto a milhares de pessoas, Pai, nessa oração, e suplicamos que haja tua intervenção sobre a nossa pátria amada, para que o teu nome nesse país continue a ser exaltado, glorificado, engrandecido para todos sempre. Cumpre o teu querer sobre o Brasil, Pai. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Creia na justiça de Deus. Depressa ela virá. Forte abraço.